Ricardo, um milionário paulistano de 45 anos, estava sentado em seu carro de luxo, em plena Avenida Paulista, com o vidro aberto, esperando que o sinal ficasse verde. O ar quente da cidade parecia intensificar sua sensação de impaciência. Ele passava por ali todos os dias, indo para sua mansão na Zona Sul, e sempre via a mesma cena. O flanelinha com sua cadeira de rodas improvisada, que parecia mal ajustada, e um olhar cansado de quem enfrentava as duras ruas da cidade. Aquele flanelinha, chamado João, era um homem de 34 anos, deficiente físico que todos os dias se arrastava para oferecer seus serviços a quem estacionava os carros ali. Seus braços magros e cheios de cicatrizes se moviam com dificuldade e sua cadeira de rodas rangia cada vez que ele tentava se movimentar. João nunca parecia cansado de sorrir, embora seu rosto estivesse sempre marcado pela dor. Seu corpo frágil enfrentava o concreto quente e a dura realidade da vida nas ruas. Mas, para Ricardo, ele não passava de um mero estorvo. Naquele dia, João se aproximou do carro de Ricardo com o mesmo sorriso cansado. "Vai precisar de vaga, senhor?" Sua voz era trêmula, quase imperceptível, mas carregava uma dignidade que fazia qualquer um olhar duas vezes. Ricardo, porém, não se importava com isso. Estava em um momento de frustração, e aquela simples solicitação parecia o incomodar ainda mais. "Eu não pago para um inútil como você tomar conta do meu carro." Ricardo disparou com uma risada debochada, olhando para João sem nenhum resquício de compaixão. O flanelinha tentou disfarçar, mas era evidente a dor que aquelas palavras causaram. Ele se afastou um pouco, mas não antes de lançar um olhar triste para o carro de luxo. Ricardo, por sua vez, apenas deu de ombros e girou a chave na ignição com o som do motor rugindo ao fundo. Enquanto o carro de Ricardo começava a acelerar, algo em João parecia ter mudado. Ele sentiu o peso das palavras, mas ao mesmo tempo, uma força desconhecida começou a brotar dentro dele. João sabia que a vida era dura, mas nunca se imaginou sendo humilhado de forma tão cruel. Ele se afastou um pouco, procurando algum lugar para se esconder. O cheiro de poluição e a agitação da cidade tomavam conta, mas ele sentia algo a mais, um vazio profundo. Horas depois, Ricardo estava em uma reunião importante no seu escritório de alta classe. O ambiente gelado e impecável contrastava com a imagem que ainda lhe vinha à mente. O flanelinha. Ele havia ficado incomodado com a reação dele, ou a falta dela. Era raro alguém no mundo de Ricardo reagir tão pacificamente a uma humilhação tão grande. "Isso não deveria me afetar", pensou. "Ele é só um daqueles vagabundos que a vida coloca na minha frente." Mas, no fundo, ele sentia que algo estava errado. Algo que ele não sabia o que era, mas que fazia seu peito apertar. De repente, a porta do escritório se abriu. Um dos assistentes entrou com uma pasta e a deixou sobre a mesa. Ricardo pegou, folheou rapidamente, mas seus olhos pararam em uma foto na última página. A imagem era do flanelinha da rua, João, e uma legenda abaixo dizia: "João, ex-campeão de atletismo paralímpico, hoje flanelinha na Avenida Paulista." Ele ficou estático. O que estava vendo não fazia sentido. Enquanto os olhos de Ricardo se arregalavam diante da foto, a memória da conversa na rua começou a voltar com mais força. Inútil. Ele se lembrou de como havia falado aquelas palavras, com um sorriso arrogante no rosto. João, o homem que ele havia zombado, era um ex-atleta que competia e vencia competições internacionais. Sua cadeira de rodas não era apenas um símbolo de sua deficiência, mas de sua superação. A ficha caiu. Ricardo não sabia o que fazer com a culpa que começava a se instalar. Ele, que tinha tudo, nunca soubera o que era lutar por uma chance, por um pouco de dignidade. Mas João, mesmo na sua situação difícil, havia sido um herói para tantas pessoas. Isso fazia Ricardo se sentir pequeno, minúsculo, diante de sua própria arrogância. Mas o impacto daquela descoberta não parou ali. Ricardo precisava fazer algo. O que ele faria agora, com essa verdade em mãos, era a questão que o atormentava. O que poderia fazer por João para remediar a humilhação que causara? A resposta viria mais rápido do que ele imaginava, mas por enquanto, ele se perdeu na imagem de João. Tão distante da realidade em que ele mesmo vivia, mas tão perto de sua própria alma, que parecia agora lhe chamar.
De repente, algo o despertou. Ele não sabia por quê, mas sentia que sua vida estava prestes a mudar. E ele começava a ter um pressentimento. Algo que ele jamais poderia imaginar estaria prestes a acontecer. Naquela noite, Ricardo não conseguia tirar João da cabeça. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente àquela foto. Aquele homem que, aos seus olhos, era apenas um flanelinha até poucas horas atrás. João, o ex-campeão, agora vivido na rua, era a antítese de tudo o que ele representava. Um homem que tinha o poder de ser mais do que o destino cruel que lhe fora imposto, mas que, ao mesmo tempo, sofria as consequências das palavras vazias e preconceituosas de alguém como Ricardo. No entanto, um detalhe daquela imagem ainda o incomodava mais. O sorriso cansado, mas firme, de João. Como alguém poderia ser tão forte, mesmo após tudo o que a vida lhe havia imposto? E ele, Ricardo, que nunca teve que enfrentar nada além de seu próprio ego, como poderia se comparar a um homem como João? A mente de Ricardo estava em turbilhão, mas algo dentro dele começou a se transformar. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha. Era um sentimento estranho, desconfortável. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, a ser admirado por sua riqueza e poder. Mas aquela noite, de alguma forma, foi diferente. Ele se sentia pequeno. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguia mais olhar para as ruas da cidade sem pensar em João. Ele, que antes via o flanelinha como alguém descartável, agora o via como um símbolo de resistência, de dignidade. Começou a fazer pesquisas sobre ele. Descobriu que João não apenas havia sido atleta, mas um dos maiores nomes do esporte paralímpico no Brasil. Tinha sido campeão mundial e participara de várias edições dos Jogos Paralímpicos, conquistando medalhas que encheriam qualquer pessoa de orgulho. Mas a vida, para ele, havia sido impiedosa. Um acidente de trânsito, anos antes, o deixou em uma condição física debilitada, forçando-o a abandonar o esporte. Desde então, ele lutava para sobreviver. Sem emprego, sem apoio, a única forma de conseguir alguma renda era como flanelinha. A dor de ver alguém tão grande sendo reduzido àquela posição apertou ainda mais o coração de Ricardo. Como ele poderia ter sido tão ignorante? Foi então que ele decidiu procurá-lo. Ricardo sentia que precisava, de alguma forma, se redimir. Precisava pedir desculpas, mas mais do que isso, queria ajudar. Ele não sabia exatamente o que fazer, mas algo o impulsionava a ir atrás de João. Ricardo foi até a Avenida Paulista no dia seguinte, seu coração batendo forte, como se estivesse se preparando para algo grande. Ele sabia que aquele simples gesto de buscar o flanelinha poderia mudar o rumo de sua vida. Aquele homem, João, havia de alguma forma tocado sua alma. Quando chegou à rua, o cenário que ele viu não foi o que imaginara. João não estava no mesmo local de sempre. Ricardo andou um pouco mais e logo avistou o homem sentado em uma cadeira improvisada ao lado de um pequeno bar de esquina. Ele parecia ainda mais velho do que na foto, e sua expressão era de quem havia perdido a esperança. Mas algo em seus olhos ainda reluzia, como uma chama que se recusava a apagar. Ricardo parou em frente a ele. João levantou os olhos lentamente, reconhecendo o carro de luxo que agora estava estacionado. A surpresa no rosto de João era visível, mas não houve sinal de alegria. Ele sabia que provavelmente Ricardo estava ali apenas para zombar novamente, como sempre fazia. Contudo, Ricardo deu um passo à frente e falou, com a voz trêmula, mas sincera. João, eu fui um completo idiota com você. Nunca imaginei o que você já viveu e o que já conquistou na vida. Eu fui injusto. Me perdoe, por favor. João olhou para ele, seu rosto ainda marcado pela dor, mas com uma calma que parecia inabalável. Você não precisa pedir perdão, senhor. A vida me ensinou a aceitar a dor, o desprezo e a luta. Eu sei quem eu sou, e nada disso vai mudar. Ricardo ficou em silêncio, o peso daquelas palavras caindo sobre ele como um tsunami. Ele não sabia o que responder. As palavras de João o deixaram sem reação, mas ao mesmo tempo o faziam sentir uma imensa admiração por aquele homem. Ele estava ali, sem nada, mas com um orgulho imenso.
Ricardo se sentou ao lado de João, sem saber se era o momento certo para falar. Mas algo dentro dele dizia que estava ali por um motivo maior. Durante a conversa que se seguiu, João falou pouco sobre si mesmo, mas sempre com uma sabedoria surpreendente, que fazia Ricardo refletir sobre a vida de uma maneira que nunca tivera antes. Eu já estive no topo, senhor. Eu já fui alguém. Agora, eu sou um flanelinha. Mas não sou menos por isso. Porque, no fundo, o que importa é como nos vemos, não como os outros nos veem. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele sentia uma vergonha crescente, mas também um profundo respeito por aquele homem que tinha se tornado, de certa forma, seu mestre. Ele começou a entender que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem ou pela posição social que ocupa, mas pela sua essência. E João, sem saber, havia lhe dado uma lição de vida que ele nunca esqueceria. Mas a maior lição estava por vir. Algo que Ricardo jamais imaginaria. Algo que mudaria tudo o que ele pensava sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre a verdadeira força do ser humano. A conversa com João, no entanto, ainda ecoava na mente de Ricardo enquanto ele voltava para sua rotina. Ele não conseguia mais se ver como antes, com o mesmo egoísmo, com a mesma indiferença pelas pessoas que estavam ao seu redor. O milionário paulistano, sempre tão seguro de seu status e poder, agora se sentia perdido, como se estivesse tentando preencher um vazio que nunca poderia ser cheio com bens materiais ou conquistas profissionais. Nos dias que se seguiram, Ricardo voltou algumas vezes à Avenida Paulista. Ele tentava se aproximar de João, mas a conversa estava sempre em um tom calmo e introspectivo, sem grandes declarações ou promessas. O flanelinha parecia querer dar um espaço, talvez para que Ricardo refletisse sobre tudo o que ele havia presenciado. E, de fato, Ricardo começou a refletir. Não conseguia mais olhar para as pessoas de maneira indiferente. Ele pensava nas tantas vezes em que zombou de pessoas mais humildes, das vezes em que tratou com descaso funcionários, entregadores, ou até mesmo os empregados da sua própria casa. Ele agora percebia a humanidade em cada um deles, a mesma humanidade que João carregava com tanta dignidade. Foi em uma dessas visitas à rua que algo realmente inesperado aconteceu. Ricardo, agora mais consciente e mais humilde, quis agir de forma prática. Ele começou a procurar maneiras de ajudar João de verdade. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Ele precisa de uma chance, pensou. Ricardo decidiu buscar informações sobre o ex-atleta paralímpico e descobriu que João ainda possuía um vínculo com a Comissão Brasileira de Atletas Paralímpicos. Decidiu entrar em contato com eles e, para sua surpresa, obteve um retorno positivo. Em poucos dias, Ricardo conseguiu organizar uma reunião entre João e representantes da comissão para discutir a possibilidade de um retorno ao esporte, ou ao menos uma forma de reintegrá-lo ao cenário público, com apoio psicológico e financeiro. Quando contou a João o que havia feito, o flanelinha olhou para ele com uma expressão difícil de ler. "Por que você faria isso por mim?" perguntou João, com um olhar de desconfiança misturado à gratidão. Ricardo engoliu em seco, sentindo que estava prestes a se abrir de uma maneira que nunca fizera antes. "Porque você me fez enxergar que a verdadeira força não está no que a gente tem, mas no que a gente é. E você é um campeão, João. Eu não sei como eu pude ser tão cego." João baixou a cabeça, em um gesto que transmitia humildade, mas também uma enorme emoção. Ele nunca imaginou que alguém com tanto poder e riqueza se preocupasse com ele dessa forma. Afinal, para ele, as pessoas como Ricardo estavam tão distantes, tão inacessíveis, que até mesmo a ideia de receber ajuda parecia um sonho distante. "Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Eu só queria sobreviver, sabe? Fazer com que as pessoas não me olhassem com pena", João disse, com a voz embargada. "Mas você me fez acreditar que eu posso ser mais do que isso." Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que não vinha da sua conta bancária, mas de algo muito mais profundo. Ele sentiu pela primeira vez que estava fazendo a coisa certa. Nos dias seguintes, o processo começou a se concretizar. João começou a receber apoio da comissão, e Ricardo, com sua influência, garantiu que ele fosse reabilitado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele foi matriculado em um programa de reabilitação psicossocial,
com acompanhamento especializado, e recebeu uma nova cadeira de rodas adaptada, uma das mais modernas, que o permitia ter mais liberdade de movimento e conforto. Entretanto, Ricardo sabia que isso não seria suficiente para sanar a dor que João havia carregado por tantos anos. Ele não podia mudar o passado, não podia apagar as humilhações que ele havia causado. Mas, ao menos, ele poderia ser parte da solução. Aos poucos, a amizade deles foi crescendo, e ao longo dos meses, Ricardo passou a visitar João mais vezes. Era como se ele estivesse se conectando a algo que ele havia perdido de vista em sua própria vida: a simplicidade, a compaixão e a solidariedade. No entanto, o grande teste ainda estava por vir. Após alguns meses de reabilitação, João se sentiu pronto para voltar a competir. Ele sabia que, fisicamente, já não estava mais no auge de seus tempos de atleta, mas a vontade de provar para si mesmo que ainda tinha valor o motivava a tentar. A primeira competição que ele participou após sua reabilitação foi um evento local, uma competição paralímpica regional. João não esperava ganhar, mas a ideia de voltar ao esporte, de sentir o calor da competição novamente, era o que o mantinha forte. Ricardo estava lá, assistindo de longe, com o coração apertado. Ele sabia que João havia passado por muitos desafios, mas não sabia como o flanelinha responderia à pressão daquele momento. Seria ele capaz de superar todas as barreiras que a vida lhe impusera? Ou a derrota seria inevitável? O som da multidão era como um eco distante, mas a figura de João na linha de partida foi tudo o que Ricardo conseguiu ver. O flanelinha, com sua cadeira de rodas adaptada, estava prestes a se lançar em sua primeira corrida após tanto tempo. E então, algo inesperado aconteceu. A tensão na arena estava quase palpável. Ricardo observava de longe, enquanto os outros atletas se posicionavam ao lado de João, todos com expressões sérias, focadas. Mas João, apesar de todo o peso da vida que carregava, parecia calmo, sereno. Seus olhos estavam fixos na linha de chegada, como se nada mais existisse além daquele objetivo, daquele sonho que ele havia recuperado. O sinal para a largada soou, e com uma rapidez impressionante, todos os atletas partiram. João, no entanto, não estava entre os primeiros. Seus movimentos, embora rápidos, ainda não eram tão ágeis quanto os de alguns dos outros competidores. A cada giro de suas rodas, ele sentia o peso de seu corpo e o cansaço que se arrastava. Mas em sua mente, algo estava mudando. Ele sabia que não precisava ser o mais rápido. Ele só precisava ser ele mesmo. Ele já havia conquistado algo muito maior do que qualquer medalha: a oportunidade de se reerguer. Ricardo, sentado nas arquibancadas, olhava fixamente para João. Cada giro da cadeira de rodas de João parecia ser uma luta. Uma batalha silenciosa contra o tempo, contra a dor e contra as expectativas dos outros. Mas Ricardo sabia que o verdadeiro vencedor ali não seria aquele que cruzasse a linha de chegada em primeiro lugar. O vencedor seria aquele que não desistisse, que, independentemente de tudo, se mantivesse firme, mesmo quando as probabilidades estavam contra ele. À medida que a corrida avançava, João foi perdendo algumas posições. A multidão começou a se dispersar. O entusiasmo diminuía à medida que os outros atletas avançavam, mas João não parou. A cada curva, a cada volta, ele empurrava com mais força, como se estivesse se recusando a ser derrotado, como se estivesse dizendo para si mesmo: eu ainda sou capaz, eu ainda tenho algo a oferecer. E então, quando todos achavam que João já não tinha mais forças para seguir, algo incrível aconteceu. Ele aumentou a velocidade. Não de forma descontrolada, mas com uma técnica refinada, com a certeza de que aquele era o momento em que ele precisava dar tudo de si. João ultrapassou alguns competidores e começou a ganhar terreno. Ele estava longe de alcançar o primeiro lugar, mas não era mais isso que importava. Ele estava em uma luta contra si mesmo, e ele sabia que já havia vencido. Ricardo sentiu um nó na garganta, o coração batendo forte. Ele não sabia explicar, mas sentia uma conexão indescritível com aquele homem. Ele estava vendo não apenas um flanelinha, não apenas um ex-atleta, mas um verdadeiro herói. João estava nos lembrando, a todos que assistiam, que a verdadeira vitória não era a que se ganhava no pódio, mas a que se conquistava na luta diária, na persistência, na dignidade.
Quando João cruzou a linha de chegada, ele não estava em primeiro lugar, mas também não estava em último. Ele havia feito algo que ninguém mais poderia ter feito. Ele havia dado o melhor de si. E naquele momento, Ricardo sentiu como se a vida de ambos tivesse se transformado. Ele sabia que não podia mais ver o mundo da mesma maneira. Ele não era mais o homem arrogante, o milionário paulistano que zombava dos outros. Ele agora era alguém que entendia de verdade o que era o esforço, o sacrifício e a coragem. João, ao cruzar a linha de chegada, parecia exausto, mas ao mesmo tempo sorria com um sorriso que exalava um orgulho imenso. Ele não olhava para os outros competidores. Ele olhava para si mesmo, como se finalmente tivesse encontrado a paz interna que tanto buscava. Ricardo correu até ele assim que a corrida terminou. Quando chegou ao seu lado, João estava respirando com dificuldade, mas ainda com a dignidade que sempre o acompanhou. "Você conseguiu, João", Ricardo disse com a voz embargada. Eu não sei como te agradecer por me mostrar o que realmente importa." João olhou para ele e sorriu, aquele sorriso cansado, mas sincero. "Não precisa me agradecer, meu amigo. Eu só fiz o que sempre fiz, dei o meu melhor. E agora você também precisa fazer o seu melhor." As palavras de João penetraram profundamente na alma de Ricardo. Ele sabia que aquelas palavras não eram só para ele, mas para todos que estavam ali assistindo. O verdadeiro espírito de superação, o verdadeiro sentido da vida, estava na capacidade de dar o melhor de si, mesmo quando tudo parecia perdido. E foi nesse momento que a vida de Ricardo mudou de vez. Ele sabia que não poderia apagar o passado, mas poderia construir um futuro melhor. Ele não seria mais o milionário egocêntrico. Ele seria alguém que realmente entendesse o que é ser humano, o que é lutar contra todas as adversidades, contra todo o preconceito e discriminação. Mas o destino tinha ainda mais surpresas guardadas para ele. A mudança na vida de Ricardo foi mais profunda do que ele poderia imaginar. Durante os meses seguintes à corrida, ele se dedicou a ajudar João de todas as formas possíveis. Ricardo não estava mais apenas cumprindo um papel de salvador, mas se tornando um verdadeiro aliado. Ele o apoiava psicologicamente, ajudava a expandir suas redes de contato e até o incentivou a começar a dar palestras sobre superação em escolas e centros de reabilitação. João, por sua vez, aceitou de bom grado e, aos poucos, seu nome começou a ser reconhecido por mais pessoas. Ricardo também passou a aplicar a filosofia de vida que aprendeu com João em seus negócios. Ele começou a investir em iniciativas sociais, em projetos que visavam dar mais oportunidades às pessoas mais carentes e marginalizadas. Ele criou um programa de estágios para jovens de bairros periféricos e iniciou uma parceria com ONGs que atuavam em defesa dos direitos dos trabalhadores informais, como os motoboys, flanelinhas e faxineiros. Era como se Ricardo estivesse tentando, de alguma forma, compensar o mal que havia feito no passado. Ele sabia que não poderia mudar tudo o que já tinha feito, mas poderia, ao menos, tentar tornar o mundo ao seu redor mais justo. Enquanto isso, João, que antes sentia que o esporte havia sido tirado dele de forma injusta, agora estava reconstruindo sua vida. Ele não apenas encontrou seu lugar em competições, mas também se tornou um símbolo de resistência e resiliência. Ele participou de várias competições regionais e, a cada vitória, sua confiança crescia mais. Mas o que realmente emocionava todos à sua volta era sua capacidade de inspirar os outros. João não era mais apenas um flanelinha, um homem que sobrevivia de migalhas. Ele era um exemplo de que, independentemente do passado ou das circunstâncias, todo ser humano tem o poder de se reinventar. Ricardo e João continuaram se encontrando com frequência. Eles tomavam café juntos, conversavam sobre o futuro e sobre os desafios que ambos enfrentavam. Um dia, enquanto estavam sentados em um banco da praça, Ricardo fez uma pergunta que estava o atormentando desde que tudo começou. "João, por que você me perdoou tão facilmente? Eu fui tão cruel com você. Eu te tratei com tanto desprezo." João olhou para ele com um sorriso tranquilo. "Eu não te perdoei fácil, Ricardo. Eu te perdoei porque percebi que todo ser humano tem suas falhas. O que importa é a disposição de mudar. E você realmente mudou. Não só por mim, mas por você mesmo." Essas palavras ressoaram fundo no coração de Ricardo.
Ele sabia que o perdão de João não era algo que ele poderia comprar com dinheiro ou status. Era algo que ele tinha que conquistar com atitudes. E pela primeira vez em sua vida, ele estava realmente disposto a fazer isso. Anos se passaram, e João se tornou uma referência no esporte paralímpico. Ele se classificou para uma competição internacional e, embora não tenha conquistado a medalha de ouro, ele voltou para casa com o coração cheio de gratidão e com a sensação de que havia vencido a maior corrida de todas, a corrida contra seus próprios demônios internos. Ricardo, por sua vez, passou a ser reconhecido não apenas como um milionário de São Paulo, mas como alguém que um dia teve o poder de mudar sua própria vida, de se redimir e de ajudar outros a encontrar o mesmo caminho. Ele entendeu, finalmente, que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é capaz de fazer pelos outros. E foi nesse espírito de humildade e solidariedade que Ricardo e João continuaram a caminhar lado a lado, agora não mais como o rico e o pobre, mas como dois amigos que haviam aprendido, juntos, a verdadeira lição da vida, que no final, todos temos o poder de mudar, de lutar e de ser melhores. Naquela noite, Ricardo finalmente entendeu o verdadeiro significado da palavra redenção. Ele não precisava de mais riqueza, nem mais poder. Ele precisava apenas de mais humanidade. E a vida, com suas surpresas e reviravoltas, deu a ele exatamente isso.